Conforme eu comentei para vocês, a ideia da sessão é apresentar sempre um trabalho, por isso eu chamo de ciência comentada, pós-review, em que eu pego o trabalho já publicado e analiso o trabalho de maneira a fazer comentários positivos, eventualmente pontos que o trabalho precisa melhorar, e também permitir que você possa, a partir das minhas revisões desses trabalhos, aprimorar um pouquinho a sua carreira científica. Uma coisa importante é que o objetivo nunca é criticar um trabalho, mas sim apresentar os principais pontos desses trabalhos de maneira que você possa também ter um conhecimento. Eu vou começar claramente com um conflito de interesses, então o trabalho que a gente está vendo é um trabalho do nosso grupo, um trabalho que eu assino, eu vou colocar aqui do lado da tela para vocês. Eu sempre tenho um pedaço de papel, um Kindle aqui, de maneira que eu possa me auxiliar para não me perder em relação ao comentário, especialmente porque eu gravo o vídeo uma vez só. Começando pelo título, né? O título desse trabalho é Sintomas de Depressão e Ansiedade, uma amostra representativa de estudantes universitários na Espanha, em Portugal e no Brasil. A ideia principal de um título de um trabalho científico se quebra quase sempre em duas. Esse título quase sempre pode apresentar a relação VI-VD, casamento traz felicidade, por exemplo, ou uma relação mais descritiva, o objetivo do trabalho, que claramente é o nosso segundo título aqui, que é Sintomas de Depressão e Ansiedade, uma amostra representativa. Uma coisa importante são os autores. Esse trabalho é liderado pelo Armando. O Armando, na época, fazia o mestrado, hoje ele é um neuropsicólogo de mão cheia, já terminou o doutorado dele. E o último autor sou eu, Luiz Anunciação. Esse é um trabalho internacional que envolveu, na época, 3 universidades. No Brasil, a Universidade, a PUC, coordenada por mim, pela Júnia, pelo Landeira e pela Ana. Em Portugal, o Eduardo, infelizmente faleceu, o professor Eduardo, ele coordenou a pesquisa lá em Portugal, em Coimbra, e também o professor Fernando Farrardo, que ele coordenou o trabalho na Espanha, uma pessoa extremamente interessante, super gente boa. Esse trabalho foi publicado numa revista de alto impacto no Brasil, chamada Psicologia, Teoria e Pesquisa. Ela é qualificada como uma A1, o que significa que ela tem uma boa aceitação no meio acadêmico, ela é bastante lida, especialmente por acadêmicos brasileiros. Nós publicamos esse trabalho em inglês, normalmente a gente publica trabalhos em inglês de maneira que outras pessoas possam ter acesso, não é de forma alguma tentando desvalorizar o nosso idioma, o português, o meu idioma principal, mas é fazendo com que outras pessoas também possam acessar esse trabalho e depois ter um certo conhecimento e entrar em contato, ou seja, a dispersão do trabalho científico. Uma coisa importante é a gente ver o quão atualizado está um trabalho. Isso nessa área que a gente tem, psicologia e neurociências, quase sempre se quebra dos últimos 5 anos para cá. Esse trabalho foi publicado em 2020. No entanto, a coleta de dados e as análises de fato aconteceram em 2018, 2017, o que significa que esse trabalho tem quase que 10 anos de existência, não é um trabalho tão atualizado assim, mas de fato é um trabalho importante. A gente quase sempre lê o abstract, porque o abstract coloca os principais pontos de um trabalho, ou seja, o resumo. O objetivo desse trabalho, que a gente chama de goal desse trabalho, é uma pesquisa que está no meio do caminho entre uma pesquisa mais descritiva barra correlacional, quando a gente pensa em relação à classificação das pesquisas, mas numa área que faz uma interface muito grande entre ciências cognitivas, psicologia e epidemiologia. Eu falo isso porque o nosso principal objetivo foi ver a prevalência de características relacionadas a possíveis transtornos psicológicos, ansiedade e depressão nessa amostra de universitários. Uma coisa muito importante, a gente já coloca isso na introdução, bom, por que é preciso fazer esse trabalho? E necessariamente isso não responde apenas esse trabalho, isso é meio que uma fórmula do bolo para todas as pesquisas normalmente empíricas. Existe uma necessidade. A gente sabe hoje que depressão e ansiedade são características extremamente disfuncionais e totalmente impactantes na vida das pessoas. Normalmente, uma pessoa que sofre de transtorno de humor e depressão deles, ou uma pessoa que sofre de um transtorno de ansiedade, tem a sua vida extremamente prejudicada, especialmente aspectos funcionais da vida dela. A gente sabe também que a prevalência, ou seja, se a gente pudesse contar quantas pessoas têm essas condições, na população na população geral, mas na população de estudantes universitários é um pouco maior. De certa forma, estudantes universitários eles meio que estão em risco em relação à apresentação de depressão e ansiedade por vários motivos. Então, o principal objetivo desse trabalho foi indicar essa prevalência, mas especialmente numa área extremamente importante em que a gente sabe que essas pessoas talvez estejam em risco. Uma vez fazendo isso, a gente pode lá na frente promover ou tentar apoiar essas pessoas de alguma forma. Então, quase sempre a ideia por detrás da introdução é apresentar a necessidade. Por que esse trabalho é importante e o que esse trabalho vem, de certa maneira, a preencher? Quase sempre, no último parágrafo da nossa introdução, a gente apresenta o que às vezes a gente chama de current study, ou seja, o estudo atual. Para que esse estudo está sendo feito? Qual que é o principal objetivo? É que a gente deixa bastante claro. O principal objetivo desse estudo é ver a prevalência de ansiedade e depressão nessa amostra representativa de estudantes universitários, que estão na Espanha, em Portugal e no Brasil.
Caímos para a seção de métodos, e da forma como eu penso em estudos empíricos é de longe uma das formas mais importantes de um trabalho científico. Uma coisa importante em relação ao método são os participantes. As amostras quase sempre elas dependem de algumas coisas. Primeiro, a amostragem é o processo pelo qual a gente forma amostras com algumas características, e uma boa amostra, no sentido qualitativo da palavra, ou seja, o que é uma boa amostra? É uma amostra que ela tem duas condições particulares. Primeiro, o princípio que a gente costuma chamar de suficiência. Ela tem que ter um tamanho adequado, de forma que, se existe um determinado sinal, a gente consiga detectar. A gente faz isso pelo cálculo do tamanho amostral. E o segundo, essa amostra tem que ser convergente às características da população que eu tenho interesse em estudar. Uma vez que a amostra é uma parte menor, ela tem que ser aderente em relação às características, ou seja, às qualidades. O que nós fizemos? Nós literalmente mapeamos essas três universidades no Brasil, na Espanha e em Portugal, literalmente mapeamos, criamos um mapa, nós vimos onde estavam os universitários, quais eram as proporções, a gente chama isso de amostra estratificada, de estudantes em centros específicos, depois as pessoas foram lá coletar os dados dessas pessoas. Uma coisa curiosa é que essa amostra, para ela ser proporcional à população, a gente tem que ter minimamente uma conta. Na Espanha, a Universidade de Extremadura tem muito mais aluno que em Portugal, que por sua vez tem mais alunos do que na PUC no Brasil. A PUC é uma universidade pequena comparada a essas outras duas. Dessa maneira, é por isso que você vê na tabela 1, que é uma tabela extremamente importante em qualquer trabalho científico, que as pessoas que foram coletadas na Espanha, em volume, elas são muito mais do que as pessoas em Portugal e que as pessoas no Brasil. Isso significa que nós mapeamos as características também demográficas dessas regiões e também as pessoas, e nós somos proporcionais em relação às participações. Uma coisa importante, uma amostra, não se esqueça, ela tem que sempre ter um tamanho adequado para que você consiga detectar um sinal quando ele existe, e naturalmente ela tem que ser convergente em relação às características e às qualidades da população. O procedimento desse trabalho foi muito intuitivo. Nós pegamos dois instrumentos psicológicos extremamente utilizados, o inventário Beck de ansiedade, o inventário Beck de depressão, e nós pedimos que os estagiários de psicologia desses três locais fossem até esses alunos, primeiramente selecionados, e simplesmente aplicassem nessas pessoas, respeitando absolutamente todo o manual desses testes. E assim foi feito. Então, os estudantes, eles foram até os estudantes que deveriam ter os dados coletados, ou seja, os estagiários foram até eles, e aplicaram esses instrumentos. Depois a gente chega na sessão de análises, da forma como eu vejo, uma sessão extremamente importante. As análises quase sempre elas materializam a pergunta que foi feita em relação ao pesquisador. No nosso ponto foi qual é a prevalência de depressão e ansiedade em relação aos estudantes, ou seja, nessa análise eu literalmente tenho que ter características relacionadas a, por exemplo, risco absoluto, risco relativo. E também, será que estudantes do sexo feminino ou masculino, será que países diferentes, Portugal, Brasil, Espanha, têm prevalências diferentes? Então, naturalmente, eu passo por modelos que envolvem regressão. Então, a principal característica das análises estatísticas é que você possa materializar, mesmo que indiretamente, as perguntas feitas pelo pesquisador. Uma coisa importante no nosso grupo, em quase todos os artigos a gente deixa os dados abertos no Open Science Framework, de forma que qualquer pessoa consiga entrar nesse site, pegar os dados, reproduzir com os códigos feitos no R, no Python, às vezes no SPSS, os mesmos resultados. E nesse trabalho não tem nenhuma diferença, nós fizemos exatamente isso. Agora nós chegamos na tabela 2, que é uma tabela extremamente importante. É uma tabela um pouquinho mais densa, porque ela apresenta muitas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, quando a gente pensa na tabela 2, a gente tem que pensar, bom, se depressão e ansiedade são medidas por escalas, e a gente considera, mesmo que de certa forma com uma certa controvérsia, como uma variável quantitativa, às vezes chamada de variável contínua, a gente vai apresentar média e desvio padrão. Se eventualmente o formato da distribuição dessas variáveis for um formato bem distante de um formato simétrico, a gente também apresenta medidas mais resistentes. Nesse momento, nós apresentamos também a mediana e o desvio absoluto mediano. Então, aqui é o que você está vendo. Depois, a gente apresenta as características relacionadas às classificações que essas variáveis apresentam. Por exemplo, é possível que você possa ser classificado como ansiedade mínima, ansiedade moderada, ansiedade grave, e necessariamente as proporções dessas características estão apresentadas na tabela 2. E, finalmente, a gente faz testes de hipóteses, de maneira que a gente possa testar se, eventualmente, existem diferenças significativas entre essa série de variáveis independentes, no caso, por exemplo, o sexo do participante, o local que esse participante está, em relação não apenas aos resultados contínuos dessas variáveis, como médias e desvios, mas também em relação às proporções. Aqui na tabela 2 eu quero que você tenha uma especial atenção, primeiro na parte de cima, onde tem os países, inventário Beck de depressão.
Em relação aos países, a gente encontrou uma diferença significativa. Dá uma olhada no valor de P. A mesma coisa aconteceu em relação à depressão no sexo masculino e feminino. Dá uma olhada no valor de P. Esse valor de P é menor do que o alfa, ou seja, a gente tem capacidade de rejeitar a hipótese nula. Uma coisa importante é que quando a gente fala sobre ansiedade, apesar de a gente ter encontrado diferença em relação ao sexo, então dá uma olhadinha no valor de P, a gente não encontrou uma diferença em relação ao país, ou seja, o valor de P foi maior do que o nível de significância, normalmente estipulado em 0,05. Isso mostra que nesse momento a gente não encontrou, pelo menos na variável país, uma diferença em relação às características de ansiedade. É importante também frisar que não apenas essa diferença ela tem que ser significativa, valor de P, mas você tem que conseguir ver a relevância clínica dessa diferença, e a gente faz isso pelo tamanho do efeito. O tamanho do efeito é uma métrica extremamente importante, relacionada quase sempre ao nível de medida que nós estamos avaliando e também ao tipo de teste estatístico que a gente fez. Nesse caso, a gente está apresentando para vocês o Dedecoin. A interpretação do Dedecoin é extremamente importante, indica se esse efeito é pequeno, se esse efeito é grande. É importante também frisar para vocês nesses trabalhos todos é que essas variáveis elas podem ter uma interação. Por exemplo, eventualmente você pode pensar que uma mulher no Brasil tem mais sintomas de depressão do que uma mulher, por exemplo, em Portugal, mas eventualmente isso talvez não aconteça para homens. Nesse caso, a gente faz um tipo de delineamento estatístico que a gente tem uma nova fatorial, em que a gente tem interesse em verificar a interação entre o país, nesse caso a gente tem 3 grupos, e o sexo, nesse caso a gente tem 2 grupos, que normalmente a gente chama de uma nova 3x2. Portugal, Brasil e Espanha, 3 níveis na primeira VI, país, country, e 2 níveis, homens e mulheres, na segunda VI, ou seja, 3x2. Uma vez feito isso, a gente cai sempre para a discussão. E a discussão por detrás do trabalho é a parte na qual a gente fala novamente o objetivo do trabalho, a gente discute com a literatura em relação àquilo que nós encontramos, não apenas pessoas que concordam com a gente, mas pessoas que eventualmente acharam resultados diferentes, e a gente aponta uma direção mais pragmática, que é, com isso, o que é possível ser feito. Por exemplo, sabendo que as mulheres elas apresentam maior risco de apresentarem depressão e ansiedade do que os homens, o que é possível ser feito. Sabendo, por exemplo, que o Brasil é um país em que as pessoas apresentam, em média, mais depressão e mais ansiedade, o que é possível ser feito. E é claro, como em todo trabalho, não apenas as coisas positivas, mas as limitações. Por exemplo, uma pesquisa em psicologia quase sempre tem uma limitação fundamental. As pessoas percebem ou não suas características sintomatológicas, ou seja, é possível que você encontre uma pessoa com ansiedade que simplesmente acha que não tem, porque é uma escala de autorrelato. Da mesma forma, a generalização para a população como um todo, agora entre aspas, né, é muito difícil, porque, por definição, numa universidade, quase sempre nós temos pessoas mais novas. Então, por exemplo, se perguntar qual é o efeito da idade na evolução desse quadro, depressão e ansiedade, é uma pergunta um pouquinho leviana, às vezes até um pouco tola, porque quase sempre em universidade nós temos pessoas mais novas. As pessoas mais velhas são exceções, são outliers. E, naturalmente, quando a gente faz uma pesquisa em relação à psicologia, além dessas coisas todas, tem uma série de variáveis do sujeito que podem interferir no processo de resposta, como, por exemplo, o sujeito dormiu pouco, o sujeito dormiu mal, o sujeito está estressado, o sujeito está fazendo alguma prova. No entanto, esse é um artigo muito interessante porque consegue apresentar para vocês características relacionadas à epidemiologia, depressão e ansiedade, um tema extremamente importante também dá apontamentos futuros. Espero que você tenha gostado. O link para esse trabalho está aqui nos comentários desse vídeo, da mesma forma que você pode ter acesso às bases desse trabalho e às análises que foram feitas. E nos vemos no nosso próximo vídeo.